O namoro de Kylie Jenner e de Timothée Chalamet foi uma das grandes surpresas quando pensamos em relacionamentos de pessoas famosas, porque eles aparentemente parecem polos opostos, né? Mas apesar disso, segundo as imagens, segundo as filmagens que a gente vê dos dois em público, eles parecem estar felizes, trocando carícias, beijos e afeições. Porém, quem não parece estar muito contente com essa relação é a família Chalamet. Uma fonte concedeu informações ao The US Sun em que compartilha alguns detalhes e algumas falas que a família e os amigos de Timothée tiveram sobre a relação dos dois. Antes da gente se aprofundar nisso, eu queria me apresentar se você chegou agora no canal. Oi, eu sou o Matheus, aqui eu falo sobre cultura pop, sobre vida dos famosos, faço crítica de filmes, análises também, então já se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Também estou nas redes sociais no @MatheusRabelo com 2 R's. Agora vamos entender um pouco sobre o que essa fonte falou, como que esse relacionamento entre os dois surgiu também, porque eu creio que pegou muita gente de surpresa. Os rumores iniciais de uma relação entre Timothée e Kylie surgiram em janeiro de 2023, quando os dois foram vistos na Paris Fashion Week, durante o desfile da Jean Paul Gaultier. Eles foram vistos conversando, interagindo, tendo ali um bom momento. E então foi em abril que os rumores realmente conseguiram um fôlego maior e começou a chamar a atenção das pessoas. Uma conta de fofoca chamada Dumois colocou uma foto de Kylie e Timothée e na legenda colocou: alerta de novo casal. Depois o TMZ divulgou uma foto do carro de Kylie estacionado em frente à casa de Timothée. Já o Daily Mail entrevistou uma fonte que disse que viu Timothée entrando no carro de Kylie após uma exposição de arte. E ainda disse que os dois teriam ido para um estacionamento de um restaurante de taco para poder ter, digamos, o encontro. Alguns dias depois dessa notícia, uma outra fonte disse ao Entertainment Tonight que Kylie e Timothée estavam em uma relação, apesar de ainda não ser séria, era algo mais casual. Segundo ela, Kylie também estaria muito feliz com essa relação, porque era algo muito diferente dos outros, parceiros que ela já teve, de outros relacionamentos que ela já teve. Já em maio, uma outra fonte também disse ao Entertainment Tonight que a família de Kylie estava feliz com a relação dos dois e que Kylie e Timothée estavam se tornando mais confortáveis um com o outro. Já o Daily Mail reportou uma outra fala de uma outra fonte dizendo que Timothée se destacava porque ele era um cavalheiro, ele respeitava Kylie Jenner também. Ele tinha essa aura encantadora, fazia ela rir e que por mais que eles parecessem diferentes, eles tinham uma boa química. Ela também falou que Timothée acha Kylie incrivelmente bonita e que gosta desse jeito mãezona e chefona dela. A fonte também compartilhou que Travis, o ex de Kylie, estaria incomodado com a relação, mas manteve as coisas cordiais e continuou participando da cocriação dos filhos também. Só que em julho, o Travis lançou o álbum chamado Utopia e na faixa Meltdown, as pessoas especularam que ele estivesse alfinetando Kylie e Timothée. Em um trecho, ele ostenta as joias dele, só que as joias teriam a cor de chocolate, e aí utilizando a referência do chocolate, ele pega ali o filme Willy Wonka, que foi lançado também em 2023, mas já havia sido falado que o Timothée interpretaria, o protagonista, e então ele utilizou essa referência e as pessoas já criaram um alerta, porque ele falou Willy Wonka, mas o autor de Willy Wonka está com a Kylie, e no verso seguinte ele, digamos, desafia uma ex dele, que obviamente é a Kylie, a achar alguém melhor do que ele. Porém, os meses se passaram e aí chegou, o famoso dia em que eles, digamos, assumiram o namoro sem necessariamente falar nada. Os dois foram registrados no show da Beyoncé na Renaissance Tour e eles estavam juntos, também foi visto eles se beijando e depois desse show eles ainda tiveram 2 aparições juntos que basicamente confirmou que Kylie Jenner e Timothée Chalamet estavam de fato em um relacionamento. A própria Kris Jenner também deu o indício de que já estava apoiando a relação dos dois quando ela divulgou o vídeo que Timothée gravou, que era um vídeo promocional da participação dele no SNL. Ela pegou esse vídeo, colocou nos stories e falou para todo mundo assistir e acompanhar o programa. E bem, por mais que eles tivessem assumido indiretamente o relacionamento, eles ainda não eram vistos em tapetes vermelhos, como aconteceu no Golden Globe de 2024. Os dois estiveram juntos no evento, mas ali na parte de entrada, de fazer as fotos do tapete vermelho, eles não foram fotografados juntos. Mas já dentro, do ambiente, eles ficaram ali unidos, trocaram carícias e teve até gente que fez leitura labial de uma fala que Kylie disse ao Timothée falando que amava muito ele.
Um dia depois do Golden Globe, uma fonte disse ao Entertainment Tonight que os dois estavam agora sérios em relação ao namoro. E que o Timothy lembrava Kylie de viver no presente e ela amava esse fato sobre ele. Que os dois estimulavam um no outro esse senso de querer ser uma melhor pessoa. E bem, pra quem acompanhou na época deve lembrar que nesse Golden Globe de 2024 teve uma, digamos, leve tensão com Timothy, Kylie e Selena Gomez. Aparentemente, Selena Gomez teria pedido pra poder tirar uma foto com Timothy, e aí a Kylie, segundo as especulações, teria proibido Selena de tirar foto com Timothy. É até visto depois Selena Gomez compartilhando, né, esse acontecimento com a Taylor Swift, e aí os fãs pegaram uns sinais aqui e outros ali e construíram essa narrativa. Porém, em um dia que Timothy estava na rua, um repórter estava seguindo ele, né, perguntando as coisas, e ele perguntou dessa questão envolvendo a Selena. Timothy falou que ele e Selena estavam bem e que não havia atrito nenhum entre Kylie e Selena, e enfatizou: todos estão bem. Durante os próximos meses, eles mantiveram ainda a relação em mais segredo, digamos assim, não falavam muito sobre isso, queriam manter a privacidade até como uma forma de respeito entre eles dois, e até por uma certa busca por uma naturalidade na relação. Outras fontes falaram que os dois também vivem muito bem juntos, que eles ficam jogando jogos de tabuleiro, viajam, têm jantares com a família, falou que o Timothy fica mais tempo com a família da Kylie, e bem, basicamente eles estavam vivendo como se fosse um filme, né? Em outubro de 2024, a gente vê uma das primeiras aparições públicas da Kylie com algum membro da família de Timothy. Nesse caso, foi visto Kylie abraçando e tendo uma interação ali com a irmã de Timothy, que é a Pauline Chalamet, que é mais conhecida pelo papel dela na série A Vida Sexual das Universitárias. E bem, durante 2024 até que a relação deles foi tranquila, não teve grandes momentos e nada que saiu de maneira pública. Até dezembro de 2024, o Timothy tinha começado, né, as promoções de Um Completo Desconhecido. Kylie acompanhou eles na maioria, esteve em eventos, participou junto a ele. Até mesmo no Natal, os dois não passariam juntos, mas eles deram um jeito de passar, né, um momento ali também juntos antes da data. Uma fonte disse que Timothy chegou a dar presente para Kylie, para os filhos dela também. Kylie achou isso muito fofo, né? Gostou bastante da atitude dele. E aí a gente pula para janeiro de 2025. Timothy estava no tapete vermelho da Palm Springs International Film Awards e aí um repórter da Entertainment Tonight perguntou a ele sobre como que era ter Kylie o apoiando. Mais uma vez, né, Timothy deu uma resposta esquiva. Só para dar um contexto, isso já aconteceu anteriormente, de repórteres e jornalistas perguntarem, né, pra Timothy como que era a relação, querendo algum detalhe, assim, sobre como era ter Kylie ali na sua vida, né, ter uma relação amorosa com ela, só que sempre os dois, né, davam respostas evasivas, não queriam comentar sobre isso. E nessa vez não foi diferente, por mais que já tenha tido um tempo bem considerável, né, dos dois juntos, eles ainda querem manter essa privacidade. Então Timothy respondeu o repórter falando que era muito bom estar em um lugar repleto de gentes que te apoiam, que te amam, né, que estão ali por você, e que ele estava ansioso para poder conhecer a nova leva, né, de atores, quanto também a antiga. No Golden Globe de 2025, os dois também não andaram juntos no tapete vermelho, mas foram vistos, né, depois no evento juntos. 10 dias depois, o Page Six liberou uma matéria falando que uma fonte, né, disse que Kylie acha que Timothy é aquela pessoa e que ela definitivamente vê um futuro com ele junto. Em fevereiro, as divulgações para Um Completo Desconhecido continuaram e os dois também estiveram juntos, né, em várias delas. E, inclusive no BAFTA 2025, as pessoas se atentaram ao tipo de anel que eles estavam usando. Os dois tinham o mesmo anel da Panthère Cartier, só que Timothy usava no mindinho direito e a Kylie usava no anelar direito. Mas aí você imagina, né, os dois já estão num relacionamento há uns 2 anos e aí eles aparecem usando o mesmo anel, por mais que não fosse no anel que é tradicionalmente colocado como de compromisso, ainda assim chamou a atenção. Então em março teve o Oscar e que os dois foram vistos juntos, em abril teve o Coachella também que os dois foram registrados juntos, se beijando, e em abril também a People divulgou que uma fonte falou que esse início de temporada de premiações foi um grande desafio para os dois, né, para Timothy e Kylie, por conta dessa questão de agenda, mas Kylie limpou, né, a agenda dela para poder estar presente nesses momentos com Timothy e aproveitar, né, todas essas conquistas dele. E então você deve estar se perguntando, por que a família de Timothy não estaria tão feliz assim com a relação, já que os dois pareciam estar tão bem, tão, né, juntos, um apoiando o outro?
Uma fonte exclusiva da The US Sun compartilhou o que a família e os amigos de Timothy acham sobre tudo isso. Essa fonte falou que Timothy foi avisado, né, para poder reconsiderar planos de casamento, justamente porque Timothy já estava olhando anéis para poder pedir Kylie em casamento e inclusive já teria até escolhido o anel, que seria um anel incrustado em diamantes avaliado em $300 mil. Porém, duas pessoas próximas a Timothy falou que ele se casar com Kylie seria um erro terrível. E um membro da família que também concedeu entrevista ao veículo de comunicação, né, de maneira anônima, falou que não sabe como que dois opostos puderam encontrar um relacionamento e muito menos como que faria um casamento funcionar. E que ninguém entende como que os dois se conheceram e tiveram, digamos, esse clique, né, para poder fazer com que a relação se tornasse algo realmente consistente que tá durando já 2 anos. Um outro ponto levantado foi a irmã de Timothy, a Pauline. Ela leu um artigo na New York Times e aí ela foi nos stories expressar a opinião dela sobre o tema, que era basicamente envolvendo desigualdade econômica, né, no mundo, bilionários e todo esse mundo financeiro. Nos stories ela disse: os Estados Unidos enfrentam uma série de problemas internos tremendos. Nossa taxa de mortalidade materna é vergonhosa, nossa maneira de comprar e consumir alimentos completamente fora de época não faz sentido, somos mimados em nosso desejo de ar-condicionado e aquecimento, nossa disparidade de riqueza insana é doentia e a lista literalmente não tem fim. Ela continuou falando sobre ajuda humanitária e o quão pouco dinheiro é investido nisso. Mas pare um segundo e pense no fato de que menos de 1% de todo o nosso dinheiro vai para ajuda humanitária. Esse dinheiro é tão insignificante para resolver qualquer um dos problemas maiores que existem nos Estados Unidos e, no entanto, é tão significativo para a vida de milhões de pessoas neste lar compartilhado que chamamos de terra. Em uma outra ocasião, Pauline também falou sobre os bilionários. Nosso sistema é tão falho que permite que bilionários existam e acumulem tanto dinheiro e mal paguem e às vezes não pagam nenhum imposto. Isso não deveria ser possível. Bilionários não precisam existir. Bezos, Musk e Zuckerberg sentados à frente do gabinete não são democráticos. Não são democráticos. E o que tem de tão assim, né, em relação a esses pronunciamentos? Justamente porque Kylie foi considerada pela Forbes uma das pessoas mais jovens bilionárias do mundo, mas depois ela acabou sendo removida dessa lista. Porém, né, a tensão já estava no ar, porque Pauline teria criticado os bilionários, falado tudo isso, enquanto Kylie é uma pessoa muito rica. Então ficou, né, esse sentimento no ar. Uma parte do público defendeu Pauline, falando que ela não é responsável por quem o irmão dela se relaciona. E algumas pessoas falaram que só porque ela falou, né, o que falou, ela não necessariamente estava direcionando, né, essas críticas a Kylie também. Voltando agora para a entrevista, né, que a fonte deu à The US Sun, ela disse que essa busca de Kylie por atenção fez com que a família criasse um certo tipo de irritação em relação ao próprio namoro com Timothy, e que a família sente que Kylie estaria aproveitando da ascensão de Timothy agora. A fonte falou que acha que Kylie tá usando Timothy para poder se manter nos holofotes, porque ela já fez isso antes com outros artistas e rappers. Um amigo de infância de Timothy também disse que o círculo mais íntimo de Timothy estaria infeliz com a relação e também afirmou que Kylie estaria usando ele para poder se manter relevante. E também o fato da Kylie ter 2 filhos foi uma coisa que elevou um pouco a atenção em relação ao relacionamento. Esse amigo também falou que Timothy não é como Kylie, que ele deveria seguir em frente e cancelar o casamento e todos esses planos que ele já está fazendo com Kylie. E essa não foi a primeira vez que notícias como essa surgem. Em 2024, o The Tab, né, divulgou uma matéria falando que a família de Timothy tinha medo dele sofrer a maldição Kardashian-Jenner, que é quando os homens que elas se relacionam acabam decaindo, né, no gosto do público, na percepção do público. Outro motivo que a família apontou, né, para estar mais descontente com esse namoro foi o fato de Timothy ter mudado. A fonte fala que Timothy agora se preocupa com marcas de luxo, que se preocupa com coisas materiais, né, se tornando ainda mais materialista, coisa que ele não era antes. Só que depois que ele começou a se relacionar com Kylie, que é conhecida por sempre vestir marcas, né, por sempre ter alguma coisa assim de luxo associada a ela, ele acabou se tornando um pouco mais como ela. E por mais que eles não queiram, né, gerenciar a vida de Timothy, fica difícil não intervir quando eles veem o Timothy sendo consumido por marcas, por carros, jatos e um grupo de pessoas que só fala sim para ele. Até mesmo o
Natal foi prejudicado por conta de como Timothy teria mudado. Primeiro que ele ficava mais isolado, só mandando mensagens para Kylie, só que quando ele se uniu, né, à família e aos amigos, tudo que ele falava era sobre si mesmo, e aí isso criou esse senso das pessoas de quem é você, né, eles não estavam reconhecendo mais o Timothy. O The Hit também publicou uma matéria falando sobre essas questões envolvendo a família e que eles chegaram a planejar uma intervenção. A fonte, né, do The Hit falou o seguinte: Timothy está seguindo à risca as regras de Kylie, que é manter o romance deles em segredo para todos em sua vida. Enquanto isso, a paciência de sua família e amigos se esgotou completamente. E é por isso que uma intervenção está sendo discutida. Eles planejam conversar com ele, explicar como ele tem toda a vida pela frente e apontar como os homens que namoram as Kardashians não se deram bem. Com sua carreira no auge agora, ele realmente quer cair nessa armadilha? Só o tempo dirá se Timothy realmente ouvirá, mas os Chalamets vão dar o seu melhor. Complicado, né? E quais são os planos futuros para o casal? Além do anel que foi mencionado, os dois estariam procurando locais na Europa para poder, digamos, ter uma casa, né, no continente. E eles estavam mirando mais em Milão e Paris. Além disso, Timothy estaria procurando locais para poder fazer o casamento também. E pode ser que esse ano surja também o pedido de casamento, tendo em vista todos esses planos que eles estariam, né, supostamente organizando. E ainda tem algumas questões também envolvendo carreira, né. Primeiro, The Sun divulgou uma matéria que Kylie teria ficado incomodada, né, com cenas de sexo de Timothy e pediu para que ele não fizesse mais cenas assim. A fonte disse o seguinte: Timothy não tem problema em ser íntimo em filmes, mas Kylie não gosta. Ela não aprecia todos os detalhes e não quer que ele filme mais cenas de sexo daqui para frente. Tem sido a principal fonte de tensão entre eles ultimamente e é algo que os tem incomodado profundamente. Ele quer explorar tudo como ator e artista. É o maior momento de tensão entre eles desde que começaram a namorar. Isso aconteceu provavelmente por conta do próximo filme que ele vai estrear ao lado de Gwyneth Paltrow. O filme se chama Marty Supreme e Gwyneth já deu entrevista falando que vão ter várias cenas de sexo e até o repórter que a entrevistou perguntou se teriam, digamos, posições vulneráveis. E aí ela respondeu falando muito mais do que isso. Um outro ponto que surgiu também é que Kylie quer entrar no mundo do cinema. Uma fonte disse ao Daily Mail que Kylie contou isso pra Timothy e pressionou ele pra poder ajudar ela, né, a como que ela pode fazer isso acontecer. Só que isso pegou ele completamente desprevenido e sem palavras. Porque Kylie nunca tinha dito isso publicamente antes. Só que a fonte disse que Kylie sempre teve vontade de atuar, mas que agora ela estava determinada a fazer isso. E também complementou: ela adoraria estrear em um romance ao lado dele. Timothy normalmente não fica sem palavras, mas ficou quando Kylie do nada contou que já flerta com a ideia de atuar há anos e pediu sua ajuda e conselhos para entrar no ramo. Timothy falou para ela sobre as dificuldades, né, e os desafios que Hollywood coloca ali no caminho, só que Kylie insistiu e ainda citou Kaia Gerber como essa pessoa que construiu o caminho dela em Hollywood por um papel aqui e outro ali. Vale lembrar que Kim Kardashian também estreou na atuação, né, ao participar de Delicate, né, a temporada de American Horror Story, e há rumores de que ela estaria sendo cogitada para poder interpretar um papel no universo cinematográfico da Marvel. Timothy então sugeriu que Kylie começasse aulas de atuação, que tivesse algumas experiências prévias, né, antes de realmente decidir isso, para ver se tem realmente afinidade com o trabalho e com a arte. Mas Kylie aparentemente está disposta, né, a aprender tudo isso, segundo a fonte. Que situação complicada, né? Se tudo isso realmente for verdade, a gente tem de um lado falas machistas, né, em relação a Kylie, em relação a essa questão de maldição, Kardashian-Jenner, mas por outro lado a gente também tem família e amigos de Timothy preocupados com a relação. E então, quando pessoas próximas a você está preocupado com a relação que você está tendo, levanta também aquela questão, né, de será que eles realmente estão enxergando alguma coisa que o Timothy não tá vendo? Enfim. Me diz aqui o que você pensa nos comentários, o que você acha desses rumores, dessas falas. E também, se você gostou do vídeo, eu peço que você curta, compartilhe com alguém que possa gostar. E não se esqueça de se inscrever no canal também para poder ajudar ele a crescer cada vez mais. Agradeço por você ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.